Fala, garoto, fala, garota. Não é assim não. Oi, Serginho. Não é assim não. É o quê? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Fala, galera. canal Ortodontia em Evidência. Eu sou Paulo E Correia eu sou Manuela Arnovo. e hoje nós vamos conversar com vocês sobre dificuldade de finalização, é isso? Não. Como é? Qual o segredo para você Ah, finalizar bem os seus casos? o negócio é mais O profundo, então, negócio é né? bem mais profundo. Vamos lá. Vamos E lá. mais uma vez, explicando aqui o porquê da nossa escolha de tema, né? Fala aí, professor. O que é que acontece? Olha, o que é que acontece, né? Fazer uma vinheta, né? O que é que acontece? Hum. Esse tema, ele vem, na verdade, de diversas dúvidas, né? Diversos questionamentos que a gente recebe e que, pelo menos eu, acho que você também, mano, não sei, fez durante muito tempo também para os professores, né? Isso. E para colegas. Eu lembro que a gente discutia muito os casos, eu e meus amigos, né? Na especialização, inclusive depois de formado. E quando a dúvida não era no planejamento do caso, né, o que é que vai ser feito, a Exatamente. dúvida era no final, né? Era isso que eu ia dizer. O meio é tranquilo, É, o meio tá tudo bem, tá todo mundo na paz. exato, a coisa tá fluindo, né? Na O verdade, é caso, porque você já definiu, mesmo que não tenha definido, na sua mente você já definiu, acho que você já começou, tipo, o paciente já está tranquilo, né? E você segue com o tratamento, né? Aí o exato. meio do tratamento, quando chega no final, o que é que acontece no final? Aí no final, Na né? verdade, não é porque a galera pensa assim, né? O problema é lá no início o planejamento e o problema é lá no final a finalização. É isso? Geralmente se pensa assim, né? Se diz, né? Que ou tem a dificuldade no planejar, né? O pessoal fala isso, tem dificuldade no planejar, né? Ou se diz assim, eu estou com dificuldade na hora que eu vou finalizar, né? Não estou conseguindo dar um determinado encaixe, fazer uma determinada guia, né? Normalmente é assim, não está faltando algum engrenamento de alguma coisa. Então o pessoal geralmente diz assim, eu tenho dificuldade na finalização, né? Isso. E aí é que vem as dúvidas, né? E repercute sempre nisso, né? No finalizar, no finalizar. E a gente, quando perguntava, eu também pensava assim, né? Era na hora de finalizar, eu preciso aprender determinada dobra de repente, preciso aprender alguma coisa com elástico para conseguir encaixar. Sempre era assim, né? Era pedir uma dica de alguma coisa porque eu achava que era isso, ou seja, algum detalhe na mecânica Que tava que estava faltando. faltando É, para eu conseguir finalizar. E era por isso que eu não estava conseguindo finalizar como eu queria, verdade. né? E hoje a gente enxerga bem diferente, né? Hoje dá para perceber que não era esse detalhezinho que faltava na mecânica, né, Manu? Agora não dê spoiler, não. Não. É verdade, isso é verdade. Mas assim, a gente aprende, eu acho que eu não sei se só eu aprendi isso no doutorado, no mestrado, no doutorado. A gente aprende que tudo que a gente começa a fazer, toda aula que a gente começa a dar, né? Você aprende a dar aula, enfim. A gente aprende a definir as coisas primeiro. Isso. E quando eu estava lá no mestrado e no doutorado, eu aprendi que eu tinha muita ansiedade. Eu aprendi não. Eu percebi que eu tinha muita ansiedade, porque eu muitas vezes seguia nas etapas, né? E, enfim, estudava as coisas sem entender o que era cada coisa. Então, normalmente eu costumo começar as aulas sempre explicando o tema da aula, né? É, Tipo, o que significa essa palavra? O que é esse tema? O que é que esse tema abrange, né? exato. E eu acho que às vezes quando a gente atropela o tema, a gente passa por detalhes que às vezes a gente pode achar que são bobos, mas que são essenciais. O que é que eu quero dizer com isso na prática? O que é finalização? Né? Primeiro a gente tem que entender o que é finalizar, o que é que abrange, né?
como é que como é que a gente pode entender essa etapa do tratamento ortodôntico? Para a gente começar a perceber o que é que está realmente acontecendo. Se o que está acontecendo é uma falha de fato na finalização. Porque se a gente entende o que é finalização, a gente consegue dar o diagnóstico de, né, onde é que está o nosso, digamos, defeito, Exato. né? Nossa falha, né? Nossa falha, exatamente. Então, o que é que abrange a finalização? Cri, cri. Tá só criando. Tá só aqui. Porque tá cedinho, são 10 da noite, a gente tá gravando, começando a gravar conteúdo na segunda-feira. Então, normalmente, a finalização, né? O pessoal costuma falar assim, que na hora da finalização são, é a hora que vai dar o encaixe final, né? É, o retoque, né? A assinatura do ortodontista, né? São Que palavras, chique. são coisas que eu já Que escutei. chique a assinatura do ortodontista. Já escutei coisas assim. É a hora É, isso quando você é deixa mais sua coisa, marca, isso é né? mais coisa de uma estrutura mental É, chamada né? ego. É. Já escutei isso, esses detalhezinhos assim. E aí é a hora que você vai, digamos assim, dar os retoques, né? O encaixe final para tirar o aparelho. Tá, mas os retoques e o encaixe final para tirar o aparelho é o que eu vou fazer quando? Pois é, Nos 2 últimos meses, é? isso é uma dúvida, né? Ah, Bem comum, né? Inclusive quando alguém chega assim dizendo, professor, eu tô com dúvida nessa finalização aqui, né? É, muitas vezes a gente vê que tem fases que não foram ainda completadas, né? pronto, é isso onde eu quero chegar. Ah, beleza, a gente fala de finalização, a gente fala de estética de sorriso, a Isso, gente fala de relação dentes com gengiva, isso. O a que gente fala mais? de oclusão, equilíbrio de De guias, guias a gente fala de dentes, sorrisos e face. e face. Tá, mas se eu falo disso na finalização, como é que a finalização é o final? Se, para falar de dentes e gengiva, por exemplo, eu estou falando também de colagem. Exato. Para falar de equilíbrio entre as bases, para falar de guias, De eu também estou harmonização da base, falando, né? eu também estou falando muitas vezes de diagramação, Isso. também muitas vezes de colagem. Então, para mim, a finalização está remetendo ao O início, início. né? Exatamente. E é assim que a gente pensa mesmo, né? É desse jeito mesmo, porque quando vem um questionamento sobre é o final, é a finalização, né? E você, por exemplo, né, quando eu estava falando aqui no início, né? O equilíbrio de gengiva, né, no sorriso com os dentes, né? E isso remete ao início, né? A colagem. Então, como é que eu estou olhando, né? Para finalizar um sorriso que não está esteticamente aceitável, esse equilíbrio de dente e gengiva, Isso. né? Se na hora da colagem eu não pensei nisso, né? Eu não montei o aparelho já pensando nessa finalização, nessa correção do sorriso. Então, na verdade, todos esses pontos que o Manu falou, eles não são os pontos finais do tratamento. É isso, Manu. Ele remete ao início do tratamento. Sim, é. E aí eu acho que na mesma hora que a gente fala isso, na mente de muitas pessoas, de muitos ortodontistas, vem assim, ah, mas tá bom. Muita gente não fala sobre isso e não pensa nisso e finaliza. E finaliza seus casos. E aí a gente volta aqui a lembrar que a gente tá falando sobre uma ortodontia eficiente, né? Em que a gente otimiza processos, em que a gente identifica e diagnostica as nossas falhas, né? E a gente organiza processos para a gente ter resultados mais satisfatórios em menor tempo, com menos Isso. custo biológico e com menos custo financeiro. O custo biológico é para o paciente e o custo financeiro é para a gente. Então, se a gente fala assim, ah, não precisa você pensar isso tudo, planejar isso tudo na colagem, você pode chegar lá e colar, normal, pá, no centro lá do dente, tá tudo certo, escolhe um bracket normal, não precisa escolher uma prescrição,
né? Você faz um regular, você chega lá no resultado, você pode chegar, não é verdade? Pode chegar. Mas aí é onde a gente provavelmente vai lançar mão de mais Mais recursos, mais recursos, acessórios, né? mais acessórios, mais energia para finalizar. Ao invés de você estar chegando lá na fase de finalização bem mais tranquilo, porque era para ser assim, Isso. né? Era para você ter feito já o grande trabalho, porque o trabalho, na verdade, é na construção É. disso tudo. A Né? O finalização. planejamento, o início, a construção mesmo do tratamento. A Exato. finalização era para ser O detalhe. Né? O exatamente que. Um pequeno detalhe que aquele Brecht faltou lhe dar um pouquinho mais, mas que ele já deu bastante. isso. Né? O que aquela diagramação já deu praticamente tudo, de repente, faltou um pequeno detalhezinho, um movimento para você fazer um inset, um offset, né? Uma dobrazinha, intrusão de extrusão bem delicada. Né? E Isso. não realmente uma correção de toda uma mordida que não está se encaixando. Isso. Né? Isso, exatamente. Porque isso faz parte do início e do meio. Né? A gente pode até dizer que do meio também, né? Que começa no início, a construção, né? Mas meio que termina no meio. Né? A finalização é o detalhe. E eu acho É, que essa é a. Assim, pode falar. quando eu tava falando da eficiência, né? É aquela coisa, né? Você pode dizer assim, não, mas eu consigo, né? Como ela disse, né? Então, você pode dizer assim, você é eficaz. Você entregou o resultado, mas você não foi eficiente. Não. Né? Que é como o Eficiência Manu envolve disse. tempo. Exato, envolve tempo. Né? Então, Envolve e tempo e envolve processos. envolve processos. Envolve você entregar da melhor forma. E Isso, não de qualquer forma. isso. Né? Porque de qualquer forma, Por enfim, tentativa e acerto, talvez com 5 anos você entregue o resultado. não Né? precisa ser ortodontista para entregar de qualquer forma. É, A verdade é essa. é, Você não precisa gastar R$ 50.000 num curso de especialização exato. para entregar de qualquer forma. Então, se você quer levar para algum lugar, ou se você quer pelo menos pagar o custo que você teve com a sua formação, né? Eu acho que é importante você levar em consideração alguns detalhes que podem fazer você poupar energia, Exato. poupar custo Ser eficiente. e ser eficiente. Então, beleza. Então, na verdade, quando a finalização começa? A gente percebeu isso quando vários alunos, né, vinham falar de finalização e quando a gente olhava para os casos, né, na verdade, os casos não estavam em fase de finalização. Isso. Ou seja, tinham muitas e muitas questões que não tinham sido resolvidas. E só que pelo tempo de tratamento já era para ser uma fase de finalização. Exato. Ou seja, a expectativa do paciente já era de uma pessoa que tinha cumprido né, o papel dele enquanto paciente em relação ao tempo programado. Isso. Né? E o ortodontista, ele achava que só precisava passar o tempo e cumprir, vamos dizer, sequência de fios, aquela sequência básica de fios, né? Colou o Brecht e o fio resolve, faz um milagre. Faz tudo. Então, quando vinha a fase de finalização, na verdade, e aí? O que é que sobrava? O que é que acontece, né? Aí acontecia que os processos eles tinham sido atropelados, né? Alguns exemplos assim, claro, né, Manu? Às vezes a gente observava a dúvida do aluno, é quando a gente dizia, olha, aqui o erro foi de diagramação. E agora, vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar, né, a base, o modelo básico, para saber o que era o diagrama do paciente e rediagramar. Vai ter que voltar. Né? Vai ter que voltar para determinados estágios bem anteriores, talvez que estava, sei lá, 1 ano atrás, para rediagramar todo aquele arco. Né? Chegar na fase de finalização, outro exemplo, aí se observava um triângulo negro. Aí quando a gente ia observar, esse triângulo negro é porque tinha uma discrepância de Bolton, e aí as angulações das raízes ficaram erradas, e aí o quê? Vai ter que agora voltar um pouquinho para realinhar aquele dente. Fazer desgastes que eram para ter sido feitos e realinhar. Né? Então se observava isso. Né? Um canino que está saindo, não está conseguindo fazer o encaixe com o canino superior. Quando olhava, tinha um excesso de massa dentária no arco inferior por Bolton. Tem que desgastar. Era para ter sido feito desde a hora que montou o aparelho. Então, teve que voltar a estágios para poder fazer o desgaste, para posicionar de novo aquele canino, para depois fazer a reconspiração dele. Veja quanto tempo não foi perdido aí. E diversos outros exemplos que a gente pode dar.
tá? De encaixes que não batiam, cúspides não cêntricas fazendo oclusão, guias que não estavam sendo feitas, tudo isso que era para ter sido feito muito antes de chegar na fase de finalização. E quando a gente vai observar, tem que voltar alguns estágios, né? Para poder chegar na finalização sem ter esse problema, né? Esse trabalho extra para poder finalizar com tranquilidade. Tá? Então, na verdade, a finalização ela é, ela é feita, né? Ela começa no planejamento. No planejamento. Desde o momento que a gente dá o diagnóstico e elabora todo o plano de tratamento, já é pensando em como a gente vai finalizar o caso. Como é que a gente quer que termine o engrenamento entre os dentes e o sorriso do paciente. Que é a metaterapêutica. Que é a metaterapêutica. Então, quando a gente escolhe nosso diagrama, a prescrição de Bracts, os acessórios que vão ser utilizados, né, quanto desgaste vai ser feito, tudo, né, do planejamento. É tudo pensando em como a gente vai finalizar o caso. E não pensando na finalização na hora que vai finalizar, né? Assim, nos últimos meses do tratamento, né? Isso não é finalização, não. Tá? Isso, e eu acho que essa é a grande sacada desse vídeo, né? Desse conteúdo. É levar você para um lugar que, se você acha que você está com dificuldade na finalização agora de algum dos seus casos, volte para o seu planejamento, não é isso? Isso. Cheque exatamente. todos os itens do seu planejamento. Cada ponto, né? Cada fase. Cada fase, veja se você cumpriu. A gente também tem outros vídeos que falam sobre planejamento, né? Aqui no nosso canal. Então, a gente tem vídeos que falam de diagramação, a gente tem vídeos que falam de prescrição de Bracts. Então, a gente está sempre tentando conduzir o nosso conteúdo para esse lugar de responsabilidade e de uma ortodontia muito mais fácil, né? Porque todo mundo fala muito da ortodontia como uma especialidade muito difícil, né? Mas, na verdade, difícil é ter organização. Difícil na ortodontia é ter organização, é entender que tudo é um processo. Exato. E que se você organizar o seu processo direito, você não vai precisar demandar tanta energia para resolver problemas que, na verdade, nem apareceriam. Exatamente. Não é isso? Além de ter a segurança, né, que é o que o Manu está dizendo, né, ter segurança no tratamento do caso, você vai ter previsibilidade no caso também. Previsibilidade. E aí a gente fala tanto sobre como, né, todo mundo, acho que todos os ortodontistas, né, e é isso que às vezes os alinhadores trazem pra gente, porque fazem um planejamento e vem um resultado final, né, e alguns profissionais e algumas pessoas se iludem, né, no conceito de previsibilidade, Isso. achando que aquilo que está ali é previsibilidade puramente, e na verdade não é. Não estou dizendo que aquilo ali não é assim, o que vai acontecer. O que a gente está querendo dizer é que previsibilidade é você entender como você quer acabar o tratamento, né? Qual é a sua meta terapêutica. Então, Isso. onde seus dentes vão estar e vão ficar para preservar a estética ou para melhorar a estética facial. Exato. Né? Isso é a gente entender sobre previsibilidade. E a partir daí a gente vai ver, por exemplo, no caso do alinhador, se aquele planejamento ele está atingindo o que você espera, para você não ter surpresas desagradáveis na estética facial e na estética do sorriso, quando você chegar na etapa real de finalizar com alinhadores, por exemplo. Não é isso? Exatamente. Então, é uma questão para a gente deixar aqui uma reflexão legal na ortodontia. Se você quer ter previsibilidade, se você quer ter segurança, se você quer trabalhar com eficiência, a gente está batendo nessa tecla todas as horas. O segredo do seu sucesso profissional reside na palavra planejamento, né? Porque aí a gente pode poupar um monte de prejuízos. Quais são os prejuízos, né, que a gente tem, que a gente não consegue lidar com a previsibilidade? E não a que o sistema digital dá pra gente, mas que a nossa previsibilidade de planejamento dá pra gente. Eu acho que o primeiro deles e o mais importante seria o aumento do tempo, né, do tratamento, né? Eu acho que quando a gente trabalha de forma sem planejamento, como o Manu falou, né, sem saber
o que é o início, o meio e o fim, né, a gente tem uma tendência muito forte de aumentar o tempo de tratamento, Verdade. porque vai chegar no final e você vai perceber que não está conseguindo terminar porque faltou algo. Ou faltou algo no meio ou faltou algo no início. E normalmente é no início, né, porque ele vai virando uma bola de neve. Aí vai chegar no final, você vê que tá faltando, não tá conseguindo encaixar. É aquela história, né? Uma analogia rápida aqui. Vou fazer um bolo e se eu não atentar para a receita, para os itens da receita, o que é que eu vou fazer? Se eu não planejar minimamente o que eu vou Uhum, utilizar, sim, ele vai chegar no final, eu não vou ter feito um checklist e de repente eu vou esquecer um elemento que é importante nesse planejamento dessa receita, né? exato. Então, E normalmente não é um elemento que chama atenção. Não é- assim, você não vai esquecer a farinha de trigo, né? não, é um elemento que é um detalhe, Sempre é um mas detalhe. que faz toda a diferença. Isso. Eu me lembro quando eu estava vendo MasterChef, eu ficava angustiada com a hora do pessoal ir na feira, né? Pegar os. É uma feirinha É uma mesmo. feirinha. Pegar os ingredientes, porque eu dizia, meu Deus, como é que a pessoa consegue em 2 minutos É, pensar em tudo? Porque eu já pensava assim, ai meu Deus, era como se eu fosse num planejamento, em 2 minutos eu pegar tudo que eu fosse precisar para aquele caso. é. Né? Tipo, você tem 2 minutos para ir na dental e pegar tudo que você precisa para tratar essa pessoa. Aí eu, caramba, como é que essa galera consegue? É, Porque assim é muito fácil esquecer. é. Se você não tem um checklist, é muito fácil. Por mais que você repita e repita, já tenha feito isso várias vezes, em um momento ou outro você pode estar um pouco distraído, você pode estar passando por um problema, sei lá, ou Uhum. algo na sua vida pessoal, e que você vai esquecer um negocinho assim que depois vai dar uma dor de cabeça para você resolver, né? Eu falo por mim, se eu tivesse que 2 minutos ir na dental pegar tudo que eu vou Deus me usar, livre, eu ia já me dá um esquecer. colapso. Exato, se eu não levo uma lista escrita, eu me conheço. Eu não ia acertar não. Eu ia esquecer nem que fosse uma coisa básica, assim, um afastador para colar, né, uma Exatamente. pinça porta-brete, qualquer coisa assim, né? Exatamente. E é isso que onde eu quero chegar, É, entendeu? Na importância disso. os breques provavelmente eu ia pegar, sabe? Mas, Ah, você ia pegar e você né, ia pegar, a não resina para necessariamente colar você ia pegar uma prescrição, assim, correta talvez, correta. né? Você ia chegar lá e pagar, Exato. né? Né? Até porque entre ter Brexit ou não ter Brexit, é melhor você ter Brexit. Isso, Você pensa nisso. Mas isso. isso aí, entre ter ou não ter, a gente pensa para uma É, ortodontia simples, uma exato. ortodontia, ou uma pessoa que nem é ortodontista e que precisa resolver um problema de ortodontia. Mas quando a gente está falando sobre sucesso na ortodontia, quando a gente está falando sobre atingir resultados realmente Eficiente, bons né? e eficientes, a gente fala sobre planejamento, Isso. né? Então, a gente vai ter, se a gente não seguir isso, a gente tem prejuízo de tempo, de custo, né? Porque a gente vai chegar lá no final e a gente vai ter que voltar lá para o começo e a gente vai ter que, às vezes, lançar mão de algumas mecânicas que a gente não tinha planejado, mas que eram Exato. sim necessárias. De repente, ancoragens, de Exato. repente, Trocar brackets, trocar né? bracts. Exato. Aumentar a quantidade de fios, né? Você planejou usar uma quantidade de fios e agora vai ter que usar mais, E eu né? vou dizer, viu? Essa questão dos bracts realmente é meio milagrosa. Eu acho meio milagrosa. Mas Você é uma diferença absurda. é. Parece que já vai pro lugar, já vai pra. Né? Exato. Já vai para aquele lugar que você faz. Ai, parece que é realmente sobre isso que a gente está dizendo. Exato. Quantas Leva vezes. você para finalização tranquila. É. Quantas vezes a gente usa muito menos fio do que achava? Né? Você vê que o negócio já resolveu e você. Ah, vou terminar. Exatamente. Acabou, não tem mais o que fazer. Né? A coisa fluiu, né? É. Fora aí, a gente começa a falar de prejuízos mais pesados. Isso. Insatisfação do paciente. Cadê o caso aí de um paciente? Sim. Quem nunca recebeu um paciente ou quem dizendo assim, eu passei tanto tempo de aparelho e fiquei assim, só para finalizar. Agora eu quero só acabar. Só que quando você olha para o paciente, você vai olhar para o caso, Exato. você faz acabar, ou você pensa assim, Acabar de o começar. paciente vai acabar porque ele quer acabar, né? Se eu tenho tanta coisa para fazer. Exato. Acabar de começar, exatamente. Mas para o paciente, cumprir o tempo é a obrigação dele. É, Estar presente na consulta é a obrigação dele. Então, depois que ele cumpriu o tempo que estava estimado, ele está obrigatoriamente na finalização. exato. E aí, quando ele chega na finalização e você não finaliza? Até a forma de você tentar explicar isso aí é difícil.
né? É. Esse caso que o Manu pediu para colocar aqui, né, mostrar, esse paciente ele chegou exatamente falando isso. Não, eu vim para o senhor para finalizar. É um caso bem já, tem mais de 10 anos aí, ó, chegou para mim. Eu acho que, e quando ele chegou, né, ele vinha de um tratamento, segundo ele, era uma pessoa próxima, que tratava, mas que estava, né, no início ainda da jornada, né, era aluno da especialização, e ele queria que na hora de finalizar fosse uma pessoa que já tivesse mais experiência. E ele ia, né, ainda colocar um implante aí no dente 11, e aí ele chegou para mim, né, porque ele estava pronto já para botar o implante. O colega dele liberou para colocar o implante e ele queria que alguém um pouco mais de experiência olhasse antes de colocar o implante para finalizar o caso. E veio assim, né? E veja que falta muita coisa, né? Você vê que tem um desgaste grande aí na região posterior, porque os dentes estão com contatos muito intensos, né? De um lado, do outro não. Então, um lado começou a perder as cúspides. Vocês observam que tem uma inclinação acentuada para vestibular, incisivos, né? Tem angulações aumentadas também nesses caninos. O arco inferior nem Brecht tinha e estava, né, com esse apinhamento severo. Né? Precisava, né, desse tratamento Precisava. do arco inferior para engrenar. Você vê contatos prematuros na região anterior, curva de Speyer alterada, ou seja, né, dá para enumerar um monte de coisa aqui, até posicionamento de acessórios a gente pode enumerar aqui. E esse caso não está em finalização. Isso é muito claro para todo mundo. Esse caso está na primeira fase do tratamento. Está na primeira fase do tratamento. Não é? A gente ainda vai alinhar esses dentes, a gente ainda vai nivelar esses dentes, ainda vai abrir o espaço para o dente 11, né? Porque não tem um espaço ainda suficiente. Então, veja que tem muita coisa ainda para ser feita, né, para sair dessa primeira fase. Como é que já está na última fase. Né? Então, se o planejamento é feito desde o início, né, provavelmente, pelo tempo de anos que ele disse que já estava com esse aparelho, para abrir espaço para o dente 11, todo o restante já estaria corrigido também. A gente não pode pensar apenas na abertura do espaço e esquecer o restante das coisas. Não é isso, não? Isso, exatamente. Não tem, na verdade, não tem como, porque senão você vai... Na verdade, não sei nem o que é que você vai fazer. Fica difícil, né? Fica difícil. Normalmente, eu posso dizer por esse caso, né? E aí, desculpa, mas é aí onde a gente chega para o paciente e a gente alinha em dos conteúdos da gente, em um dos vídeos a gente disse que a gente tem que alinhar os propósitos, os nossos propósitos com os propósitos do paciente. Exatamente. Então, o paciente chega para a gente pedindo para só abrir espaço para o dente 11 e você ignora que existe o resto. Como você vai abrir espaço para esse dente 11 de forma que você não cause prejuízo? Porque isso aí tem dano biológico. Tem, exatamente. Então, se você vai planejar minimamente esse caso, você vai chegar para o paciente e dizer, eu não posso dar isso que você está pedindo. Isso. Tem um limite. Né? Eu preciso sim fazer colagem dos dois arcos. Exato. A gente precisa sim fazer isso porque você também tem outras necessidades. E se eu for mexer basicamente, exclusivamente no que você está pedindo, eu vou, na verdade, contribuir para... um dano, né, biológico. Aumentar o dano. E isso aconteceu, mano, nesse caso, viu? Ele pediu exatamente só isso. Então. Né? E isso acontece muito, acontece muito. E eu disse exatamente isso para ele, né? Não sei quais foram as palavras que eu disse, mas foi exatamente isso. Porque o dente 11, que seria um implante, ia ficar com esse contato, com o incisivo inferior, né? E é uma mordida em topo ali. Quem ia sofrer era o incisivo inferior, né? Então, com certeza, com o tempo, ia ter uma retração aí, ele ia perder esse osso. Futuramente ia acabar perdendo tanto osso que podia perder esse dente, né? Tem um dano muito severo nesse dente. Exatamente. Então, não tinha como eu continuar abrindo o espaço do 11 sem mexer no arco inferior. E, na verdade, veja, na lógica, num raciocínio simples, qual é o prejuízo para um paciente desse colar o arco inferior, se ele já está tratando o arco superior? Exato. Inclusive com aparelho metálico. Isso. Né? Então, assim, a gente tem que também trazer a luz da consciência para os pacientes que chegam com uma ortodontia muito minimalista, pensando que a gente só entrega alinhamento dentário, né? E a gente não entrega só alinhamento dentário. Não somos alinhadores de dentes. Né? Não somos alinhadores de dentes. Então, a gente tem que pensar
num planejamento aí integral. E mesmo que aquilo não seja a queixa do paciente, se for algo que é essencial, você pode simplesmente dizer, olha, não, a gente vai ter que fazer isso e infelizmente o meu plano de tratamento tem isso, né? Agora, se for algo que realmente você pode abrir mão, você pode botar opções para o paciente, né? Uhum, Ó, claro, a gente sem pode dúvida. sim aprofundar o tratamento, fazer mais isso e isso, que você vai ter ganho com isso, ou a gente pode ficar realmente só na queixa. Então, eu acho que isso tem que ser bem ponderado e, como a gente falou, entrar numa linha aí de De equilíbrio equilíbrio. entre o que a gente pode fazer, o que a gente tem de limite biológico, Uhum, né? O que a gente tem de necessidade e oportunidade. Eu sempre lembro, todas as vezes, tanto para a odontopediatria quanto para a ortodontia, dos princípios de cirurgia, né? Necessidade e oportunidade. E isso a gente tem que sempre. Eu sempre converso sobre isso com os pacientes, sabe? É necessário, é. É oportuno, é para agora, né? Especialmente com os pacientes que são pacientes de ortodontia infantil, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso e falar sobre isso com o paciente para estabelecer o equilíbrio, exato. né? Porque um caso desse mesmo, ele já estava há um tempão de aparelho e ele vai Exato. voltar para o estágio zero, Isso. porque isso vai ter que ser replanejado e em algum momento alguém, no caso você, vai ter que dizer para ele que vai Exato. ter que tratar o arco inferior. Então, E assim, e foi o que aconteceu, né? Foi removido tudo para recomeçar tudo, né? exatamente. E pela forma como ele tentou me convencer a não fazer o restante, como o outro colega era uma pessoa próxima, né? Então a pessoa acabou cedendo, né? Porque, Claro. né? Porque é aquela coisa, né? Você, minha esposa, pede, não, mas não faça isso. Ah, você uma hora tá bom, tá certo, vamos fazer só o que você tá pedindo mesmo, né? A pessoa acaba cedendo, É. né? Pela amizade que tem, né? Então, eu acredito que aconteceu exatamente isso, na verdade, sabe? Como, pela forma como foi insistente E para eu às fazer vezes, só o que ele queria, sabe? Só abertura. mas aí às vezes isso, a gente tem que sempre pensar que isso acaba com, no final, a sua o seu lugar de ortodontista, Isso. né? Ali não é Não meu só para amigo, e não ali, só né? para a sociedade, Uhum, né? Claro que existe essa repercussão e a gente pensa nisso. Ah, o paciente vai sair falando mal, o paciente não vai mais voltar. A uhum, gente pensa sobre isso. Mas no lugar de você estar entregando algo que é de fato benefício para o paciente, isso, que não é prejuízo, exato. entendeu? Então, poxa, eu podia ter feito melhor. Eu não fiquei feliz, né, com aquele caso que eu entreguei. Eu fiz o que ele queria, mas eu não fiquei feliz. Exato. Já não tá É, legal isso aí. Eu acho que você, exatamente. né, você tem que chegar num ponto aí de acordo, Satisfação pros dois. de satisfação, porque como a gente falou No outro vídeo, no né? outro conteúdo. Exatamente. Então, é importante a gente ver isso e foi por isso que a gente trouxe, quis trazer esse conteúdo para cá, né? Porque de fato é importante. E aí Uhum, a gente vai chegando ao fim dessa reflexão e a gente vai pensando, e aí? Então, beleza. O que é para a gente fazer? É para a gente respeitar o planejamento e seguir cada etapa do planejamento. exato. Seguindo cada etapa do planejamento, você está planejando a sua finalização. E você não vai precisar, ou vai precisar minimamente, lançar mão de elementos de finalização, que são dobras, né? Isso. Quais são os elementos de finalização? Elásticos, né? Recolagem mesmo de breque, sabe? Recolagem. As dobras, né? É algo até que eu uso muito, né? Manu até falou também que Eu usa, adoro. né? Na verdade, eu acho que diariamente, sabe? E as dobras de finalização, então, eu adoro, né? Porque não dependo do paciente, né? Você faz lá, precisa que o dente destrua um pouquinho, vai lá, faz a dobra, pronto. O outro mês está destruído, está resolvido, tira o aparelho, né? O que não é normal, né? É você fazer a dobra para resolver tudo, né? Porque não tem nada encaixando, Isso. né? Isso. É essa finalização que a gente tá falando, né? Essa finalização. Não é É, um dentinho isso, não é um que. retoque, né? Não é um detalhe, né? Não é um detalhe, exatamente. É você tá fazendo um mastigado no fio, o fio que era de Exato, uma ortodontia lá de trás, né? Que não exato. tinha uma tecnologia que hoje tem. E aí entra naquilo, né? Vai resolver? Vai, né? Agora vai levar um pouco mais de tempo. Vai dar um pouco mais de trabalho, E outra, né? né? Começou a dobrar fio, aí o efeito em um, aí você faz em um e você controla o outro. Aí você faz no De um outro e é... você controla no outro. E se você precisar em algum momento trocar de fio, boa sorte para replicar Ou recolar tudo, né? ou recolar Que tudo, aí entra porque o custo, né? Que o Manu falou também, né? não é só de repente, não, mas eu não vou precisar não, mas de outro fio. Aí o paciente quebra. É, pronto. Já
já Já acabou botou com a arte. É, Então, assim, a gente vai brincando, né? Vai tornando aqui a conversa mais leve, mas eu acho que é um assunto bem importante, isso. né? Então, assim, qual é a regra? É entender os padrões, entender o que a face diz, respeitar a genética. Hoje em dia, eu digo para os pacientes, né? Quando os pacientes perguntam, a gente tem que meio que dar uma aula de um pouco sobre padrão, sobre genética, porque os Uhum, pacientes sempre isso. perguntam. Eu estou botando agora, eu vou ter que botar de novo, porque Uhum. todo mundo trata. E aí a gente tem que meio que dar uma aula. E eu acho bonito quando eu penso assim, uma vez eu falei com o paciente, eu falei, ó, antigamente a ortodontia, ela brigava com a genética do paciente. Era uma ortodontia que queria fazer um paciente que tinha um padrão genético se encaixar no padrão genético de alguém que era considerado belo, mas que não batia minimamente com o padrão genético do paciente que estava buscando o tratamento, né? Ou seja, a gente brigava com a genética, que é algo completamente soberano. E hoje em dia a gente honra a genética do paciente. É sobre isso aí. Exatamente. Na hora que eu falei, eu disse, é mesmo, hoje em Mas é dia isso mesmo. a gente honra a genética. Então eu acho que respeitar o que a genética está dizendo, está mostrando, é como respeitar coisas da natureza, né? O que é que o Isso. planeta está dizendo quando o planeta está passando por aquecimento global? O que é que o planeta está querendo dizer? A genética do paciente diz a mesma coisa. Exato. Eu vou ainda acrescentar um detalhe que eu escutei de um grande cirurgião aqui em Recife, que eu gosto muito, e que a gente uma vez conversando sobre isso, né? E alguém falou assim, né, no momento, né? A não ser que faça cirurgia ortognática, né? Que aí você muda, né? Aí, E aí, o cirurgião? isso aí, né? Eu meio que inconscientemente até tava já quase concordando, e o cirurgião disse, nem nesses casos, né? Porque depende da severidade, né? E depende da severidade, a gente vai minimizar aquele padrão, mas não vai corrigir ele totalmente para mudar para outro padrão, Isso. porque aí a gente põe em risco o O paciente. paciente? O Exatamente. paciente. Então a gente vai tornar aquela genética menos agressiva, assim, Desde né? que Como se a intensidade diminuísse severidade a mesmo. severidade. Né? Você vai pegar um severo e transformar num moderado, num leve. Isso, exatamente. Você vai, é como eu digo que o Hirex faz, você pega uma boquinha PP e transforma numa boca M. Isso. Você vai pulando etapas, e depois você vai concluindo as etapas. Mas não vai ser aquele dos extremos, né? E corrige Você e muda nunca vai pegar um completamente. paciente de um jeito e transformar ele em outra outro. genética. Exatamente. Até porque o restante da genética facial dele vai continuar dizendo Isso, a o que é mesma que ele coisa. é, né? De fato, né? Mesmo que você faça o avanço que você fizer, tem características faciais que não vão mudar. Isso. E outra coisa, a gente também tem o quanto o paciente se reconhece naquilo, né? Também não é legal ser tão severo, muitas vezes assim, tão radical na mudança. É quase mudar uma cabeça e botar outra cabeça, Exatamente. né? Será que E a tem pessoa... paciente que passa por um processo de aceitação Isso. depois de cirurgia, mesmo que aquela cirurgia tenha respeitado a queixa dele Isso. e a meta dele, né? Porque isso é difícil. Então, eu acho que a ortodontia de hoje vem muito para honrar essa genética. Então, preste atenção na hora que você for planejar e para respeitar quem manda, né? Exato. E controlar, trabalhar com os limites biológicos, entender sobre os efeitos colaterais, porque à medida que você planeja o início de verdade, então que você respeita essa genética, você entende como ela vai te responder nesse tratamento. Exato. Então você faz, beleza, você faz assim, eu sei que seu limite é esse, eu faço assim. E com isso, a gente chega numa ortodontia que é muito mais minimalista do que a ortodontia do passado, né? É uma ortodontia muito mais simples, muito mais limpa, né? Com muito menos dano biológico. Dano, exatamente. E com uma resolução mais eficiente, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que é bem por aí. Eu achei essa... Quantas e quantas alunos e alunas, inclusive a gente já perguntou várias vezes, e aí, qual é a maior dificuldade? E todas as dificuldades residem no planejamento. Sei, identifico o problema, não sei por onde começar. Muita informação, não sei estabelecer um protocolo, né? Achando que a ortodontia não tem protocolo e a ortodontia tem protocolo de planejamento, não é protocolo de tratamento de classes, mas de planejamento. E problemas de finalização. Finalização. E aí, quando a gente vai olhar problemas de finalização, são problemas de planejamento. Isso. Quando a gente vai olhar problemas de mecânica, são problemas de planejamento.
Então, quando a gente percebe que a dor é grande e que às vezes existe uma inconsciência, porque a gente também já partiu desse estado de inconsciência, em relação ao problema real, e as pessoas continuam achando que é outro tipo de problema que tem, isso vai continuar se repetindo, né? Então, acaba que a ortodontia fica naquele lugar que a ortodontia não É muito difícil. é muito difícil, a ortodontia não dá lucro, consultório é difícil, e na verdade é só uma questão da gente organizar processos, né? Exatamente. Então é isso, acho que é isso, né? Acho que Mais é alguma? isso. Não, acho que foi isso mesmo. Então, beleza. A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo, desse vídeo. Qualquer coisa, mandem dúvidas, comentários, deixem o like ou Inscreva-se no canal. se inscreva no canal. E a gente tá aqui tentando fazer o melhor que a gente pode, tentando fazer com que vocês economizem 10 anos de profissão, não 10 anos de experiência, mas 10 anos de erros desnecessários, né? 10 anos de inconsciência para chegar muito mais rápido onde vocês querem, né? Eu só queria que alguém tivesse me dito isso. Assim, eu acho que até tentaram me dizer de outra forma, mas não de uma forma tão assim, né? Que a gente vem aqui e fica batendo nessa tecla, mas de outra forma. E você, num estado muito imaturo, ou, Não sei deu lá, estalo, né? inicial mesmo, não deu o estalo do problema, né? E por isso que a gente tá tentando fazer isso. Voltar e voltar. Vamos identificar de novo qual é o problema. Enfim, então, ficamos aqui esperando o próximo conteúdo e até mais. Aê! Ficamos esperando o famoso aê! Aê!